aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma verdadeira aula por parte do Wesley So numa partida jogada contra o Magnus Carlsen agora há pouco no Norway Chess. E esta partida é uma aula estratégica de como você utiliza uma cravada ao seu favor. Independente do nível de jogo que você apresente, eu tenho certeza que você vai poder aprender algo com essa partida, né? É uma partida que utiliza um princípio bem básico, só que no mais alto nível do xadrez, né? Então, estamos falando aqui de jogadores de calibre mundial. Então, independente se você é um jogador iniciante, se você é um jogador avançado, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você vai tirar desse vídeo e por isso eu peço o seu like aqui para mais vídeos com viés educativo como esse. Então, vamos lá. Temos E4 por parte do Magnus, E5 por parte do Wesley So, cavalinho F3 ameaçando o peão, cavalo C6 defende e bispo em C4 é a abertura italiana, extremamente popular em nível amador, também muito popular em nível de mestre, né? Uma das aberturas que menos troca peça no início da partida, então ela está sendo muito utilizada para tentar ganhar de brancas, ela não tem muitas linhas empatativas. Vem cavalinho F6 do Wesley So, demonstrando que não tem medo do Fegatello, né? Mas o Magnus vai para Gioco Piano mesmo, defende o peão, vem bispo C5 e aqui nós já vamos para a posição que essencialmente vai definir o tipo de jogo que nós temos. Porque normalmente o jogador de brancas vai jogar algo como C3, roque, cavalo D2, lances desse gênero, né? Mas o Magnus, ele vai jogar o lance bispo G5 e bispo G5 já é uma grande surpresa, é um lance muito raro no alto nível de jogo. Deve ser um lance muito comum nos níveis mais baixos, mas no alto nível é uma raridade, porque desde a época do segundo campeão mundial, Emanuel Lasker, já se dizia que você desenvolver o bispo numa cravada antes do jogador comprometer o roque, pode vir a ser algo que o jogador pode usar para impulsionar um possível ataque. Como assim? Vamos fazer um hipotético que as brancas joguem cavalo C3, o jogador de pretas faça o roque, né? E agora o jogador de brancas roque também, e pretas joguem peão D6, por exemplo, para o bispo não poder voltar. Nesta circunstância, a cravada incomoda muito mais, porque o jogador de preta já rocou. Então, H6 e G5 é muito mais perigoso para você jogar. Você não tem uma maneira muito simples de lidar com a possibilidade desta cravada ser explorada com cavalo D5. Então, se você jogar H6 e G5, as brancas já têm acesso aqui a um sacrifício extremamente temático, que é o cavalo por G5, e ele não está trocando o cavalo por dois peões aleatórios, ele está trocando o cavalo por dois peões na frente do seu rei. Você já rocou, você não tem como tirar o rei daqui. E agora ele mantém a cravada e a explora com lances como cavalo na casa de D5 e ideias afins. Agora vamos voltar para a posição que a gente tem aqui na partida, onde o Wesley não rocou. H6 e G5 é um lance que você joga sem comprometer nada. Você não está comprometendo a segurança do rei, né? E cavalo por G5 é lance de lunático, porque está trocando aqui o cavalo por dois peões não aleatórios, mas os peões não são essenciais para a segurança do rei. E sacrifício aqui não tem sentido. Com o rei G8 o sacrifício tem sentido, sem não tem, né? Então, esse bispo G5, ele é respondido com H6, e aqui o Magnus tem que decidir, ou ele joga como bispo em E3 e o H6 veio de graça, e é um lance útil que o jogador de preto já queria jogar, ou ele joga bispo em H4 e em algum momento o jogador de pretas vai jogar o G5, não precisa ser de imediato, mas em algum momento as pretas vão jogar, e quando jogarem, né, o bispo vai perder o segundo tempo, potencialmente pretas vão jogar o G4, e todo esse ataque na ala do rei, ele vem com ganho de tempo em cima do bispo. Então assim, é uma surpresa o Magnus ter jogado esta linha, provavelmente foi por conta de alguma preparação específica que ele está convidando esse ataque, então você vai ver que o Wesley vai ter que jogar o ataque com muita cautela, sabendo que ele tá jogando contra o Magnus, e que o Magnus tá convidando, não dá pra jogar de qualquer jeito, né? Mas, ainda assim, é aquilo que a gente falou, né? É uma linha que a gente sabe que tem os seus problemas. Vamos lá. O Wesley So jogou peão em D6, normal, ele tá aguardando pra ver o que o Magnus vai fazer, jogando lances úteis, finalizando o desenvolvimento dele. Vem C3 no Magnus,
E C3 prepara B4, A5 todo tipo de ideia, então A5 para poder não perder tempo com B4 e preparando também para voltar o bispo para A7, que é muito comum de posição de italiana, porque quando as brancas jogarem o D4 para abrir o centro, é importante que não venha com tempo no bispo para que você tenha uma escolha de não tomar, né? Se o D4 vier com tempo no bispo, ou você toma, ou o adversário toma e troca as damas, né? Dito isso, vem o roque do Magnus. E o Wesley So surpreende muito, porque aqui, quando o Magnus rocou, a certeza que eu tinha é que o Wesley jogaria o G5 e jogaria o ataque, mas o Wesley, na verdade, joga o roque também. Então ele planeja jogar o G5 depois do roque, em uma circunstância onde cavalo por G5 não funcione como ideia, para poder impulsionar um ataque de roque do mesmo lado do tabuleiro, como se fosse um ataque índio do rei, algo bastante interessante, uma defesa índia do rei, né? Vamos lá. Vem cavalo D2 do Magnus desenvolvendo, o bispo volta para A7, como comentamos, A4 e finalmente o Wesley joga o peão na casa de G5. Diferente das outras linhas que a gente havia analisado, aqui o Wesley se certificou com toda certeza, né? Ele gastou mais de 10 minutos pensando de que cavalo por G5 não funciona como ideia, porque se você sacrifica cavalo por G5, para manter esta cravada, você depois não tem nenhuma maneira de pressioná-la. Na outra linha que a gente havia visto, você tinha um cavalo em D5 pressionando a cravada para recuperar o material. Aqui, o melhor que você tem é dama em F3, mas até lá, pretas já tiraram o rei numa boa, quer dizer, defendendo aqui o cavalo e vão tirar a dama, né? Então, pode até vir o dama na casa de F3, mas não é pressão suficiente, né? O cavalo já está defendido 2 vezes, brancas já ameaçaram o cavalo quantas vezes dá para ameaçar. Então depois do G5, bispo G3 é o único lance, e o Wesley joga rei em G7. De maneira muito curiosa, né? Esse rei G7 vem como ideia, visando o quê? Sair da cravada do bispo, para poder avançar o peão de F potencialmente, ao mesmo tempo passar a torre para H8, a torre para G8, e o Wesley vai executar um ataque com os peões no mesmo lado que ele fez o roque. E tudo porque o centro tá muito fechado, então não dá para explorar a fraqueza desse rei, né? Não dá para dizer que o rei tá exposto, porque nenhum peão foi trocado. Para falar a verdade, até agora, nenhuma peça foi trocada, né? Todos os peões e todas as peças ainda estão no tabuleiro. Então a posição tá muito fechada e ao mesmo tempo também o Wesley tá tempo à frente. O H6 e G5 vieram de graça. O Wesley tá jogando como se ele estivesse jogando de brancas, né? Então vem torre em 1 do Magnus, preparando para trazer o cavalo para F1, já antecipando o ataque enorme. G4, chutando o cavalo daqui. Cavalo em H4 e cavalo em H5. Quem foi que disse, né? Que os cavalos no canto só trazem desencanto. A ideia aqui agora é que o Wesley tá preparando para trazer todas as peças dele. Ele vai jogar dama G5, ele vai poder jogar F5, trazer o outro cavalo, trazer o bispo e afins. O Magnus, nesta posição, para vocês terem uma ideia, só tem um lance que funciona. O único lance aqui para ele é cavalo F1. Ele precisa mobilizar as peças para defesa. E a ideia é jogar cavalo E3 para poder, né, pressionar o peão de G e forçar a troca de peça, porque o ataque do Wesley é tão forte. Beleza, o Wesley traz a dama, vem então o cavalo em E3, né? E se você não tomar o cavalo, o jogador de brancas vai explorar a fraqueza da casa de F5, né? Colocando aqui os 2 cavalos, um cavalo, quando você toma, vem o outro nessa casa com o tempo no seu rei. Então, bispo por cavalo é meio que forçado. E nós temos aqui a primeira troca de peça da posição no lance de número 15. Por isso que a galera gosta tanto da abertura italiana para tentar algum tipo de vitória. Ela é uma linha super agressiva que mantém muita material no tabuleiro. O Magnus toma de torre e vem agora cavalo em F4 por parte do Wesley So. E esse cavalo é incapturável, porque se você captura, né? Você primeiro, né, ir por F4, tem uma torre caindo, tem um cavalo caindo aqui. E você apenas ajuda o ataque das pretas. É uma manobra de cavalo muito forte, o cavalo fica eternamente aqui, ameaçando várias ideias de sacrifício e também pressionando aqui a posição e cortando casas do adversário, né?
E nessa posição, o Magnus novamente só tem uma ideia que é boa o suficiente para sobreviver às manobras que as pretas vão fazer para trazer material. O que as pretas vão jogar se tiverem tempo? Pretas vão trazer o cavalo para E7, trazer o cavalo para G6 para se livrar desse cavalo de H4, né? Pretas vão jogar o F5 quando puderem, vão tirar o bispo aqui e trazer a outra torre, né? Talvez passar essa torre para H8, essa torre para G8 e vão atacar. Qual é a ideia para as brancas sobreviverem? As brancas têm que segurar essa torre, jogando dama em 1, para poder contestar esse peão com F3. E a ideia, né, das brancas é poder voltar o cavalo aqui expulsando a dama. Então, vem bispo em E6, ofertando a troca dos bispos, e F3 aqui do mar, né? Se você tomar em F3, claro, o cavalo recupera a sua casa, né, expulsando ali a dama, e o ataque das pretas perde bastante força. Esse peão em G4 está limitando bastante a posição do jogador de brancas e, portanto, o H5 do Wesley para manter o peão em G4. E nessa posição, o Magnus Carlsen acaba cometendo aqui uma imprecisão, porque o que o Magnus provavelmente não percebeu é que a ideia correta para ele é manter essa tensão aqui entre os bispos como está, porque pretas nunca podem efetuar a captura, já que esse bispo é responsável por manter o cavalo longe da casa de F5. Então a ideia para o Magnus é segurar o bispo, para ele poder jogar o D4 sem o bispo cair, e bispo toma sempre vai ser um erro, né? Porque cavalo em F5 cheque é muito forte, explorando a fraqueza nas casas claras por aqui, e rompendo completamente a coesão do ataque do Wesley So. O Magnus, no entanto, querendo jogar D4 sem pendurar o bispo, joga bispo B5. E o Wesley já queria tirar o cavalo aqui para trazer o cavalo, então isso daqui essencialmente é uma perda de tempo, porque vem cavalo E7 para trazer o cavalo para G6, se livrando aqui do cavalo de H4 que está segurando meio que a avalanche, D4 do Magnus e beleza, né? Pressionando aqui o peão de E, F6 do Wesley So segurando aqui o peão, torre D1 do Magnus e cavalo G6, e o ataque do jogador de pretas finalmente se materializou, né? Pretas trouxeram todas as peças, o bispo tá jogando, os dois cavalos estão jogando, os peões estão jogando e a dama tá jogando na cara do rei. Qual é a ameaça nesta posição por parte do Wesley So? O que o Wesley So tá ameaçando? Ele tá ameaçando cavalo por cavalo. E você pensa, mas como assim cavalo por cavalo? O bispo toma com tempo na dama? Pois é, se o Magnus perde um tempo sequer, né, jogando aqui um lance, vamos, sei lá, imaginar que o Magnus joga um lance aqui inútil, né, tipo move a torre para C1, só para demonstrar a ameaça. Cavalo por cavalo, bispo toma com tempo na dama, ignorando completamente cavalo por G2, sacrificando a dama na ideia de que eu tomo a sua. E se a gente troca damas nesta lógica, né, bispo toma dama, cavalo toma dama, bispo toma F6, torre toma, e agora eu tomo aqui o seu cavalo, as pretas ganham um peão. E o que acontece então se eu, ao invés, né, de cavalo por G2, tomar a dama trocando as damas, eu tomar o cavalo, peão toma é cheque duplo, e dama G2 é mate. Se rei H1, se rei F1, dama G2 é mate, você vai ter que tomar e vai ter que levar esse ataque bizarro, perdendo todo o seu material com cheque, né? Então o Wesley tá ameaçando algo tenebroso, que é cavalo por e cavalo por G2, e o Magnus vê e joga torre D2, defendendo o peão. Então agora, se eu jogar cavalo por cavalo, bispo toma e cavalo por G2, claro, torre toma cavalo, não funciona mais. Olha o nível que os jogadores estão operando, esse é o tipo de ideia que o Magnus está tendo que se defender, é a definição de uma partida de elite. Wesley So joga então torre F7, lance útil de maneira geral para poder trazer outra torre para G8, se for o caso, ou para F8 dobrando torres, ou para H8, é na essência uma maneira de fazer essa torre jogar. O Magnus joga rei H1, tirando o rei da coluna G, e o Wesley So joga rei H7, fazendo a mesma coisa, preparando algo como torre G8 no longo prazo. Aqui agora, o Magnus joga peão em D5, ameaçando o bispo, e o Wesley So tem duas ideias ruins para jogar. Do ponto de vista posicional, esse bispo aqui é muito importante, porque ele tá de olho na casa de F5, e ele é a única peça que tá de olho nessa casa porque é uma casa fraca.
E você vê isso porque os peões do jogador de pretas estão todos em casas escuras. Então esse bispo ele é uma peça muito valiosa. Mas se ele volta para C8, os últimos lances do So não tem lógica, porque essa torre vai ter muita dificuldade de entrar na partida. E é isso que o Magnus queria. Vai demorar muito para o Wesley So coordenar B6, talvez, né? Para poder manobrar a torre para jogar. Então o Wesley So faz a concessão da troca dos bispos, né? Ele troca o seu bispo bom com o bispo D7. Vem bispo toma, torre toma, cavalinho F5 do Magnus, saindo das ideias de cavalo por. E aqui o Wesley So joga cavalo em E7 para trocar os cavalos e tentar de alguma maneira ganhar um peão na casa de F5. O Magnus gasta mais ou menos 5 minutos jogando bispo em H4, questionando a dama, dama G6, e nós temos aqui uma ameaça de ganhar um peão na casa de F5. E a maneira das brancas jogarem esta posição é extremamente contraintuitiva, extraordinariamente contraintuitiva, mas é sacrificando aqui o peão de F, né? Para tentar trocar peões centrais e abrir o jogo, porque a lógica é, enquanto o centro estiver fechado, toda essa patifaria que o So tá fazendo com o material na frente do rei dele, né? Avançando os peões na frente do rei, não importa. Agora, no momento que esses peões forem abrindo, o rei do So tá exposto. Então a ideia é bispo G3, sacrificando um peão aqui, cavalo por, peão por, dama por, F por G4, H toma G4, e de repente, né, tá começando a abrir o jogo, né? Torre em F2, a dama sai, bispo toma, peão toma, abre uma coluna para as brancas atacarem, e esta é a única maneira do Magnus manter a igualdade. Totalmente contraintuitiva. Magnus está com 15 minutos no relógio, volta o cavalo. E de repente, Wesley So tem uma iniciativa, porque se manteve fechado o centro, ele tá com todo o material desse lado, dama em H6 liberando para trazer o cavalo, pegando o bispo. Beleza, o Magnus joga C4, sei lá, acho que tentando jogar C5, que é abrir do outro lado do tabuleiro, ou liberando para torre B3, algum ponto de contra-jogo. Vem torre em F8 segurando o peão de F, na ideia de trazer o cavalo com o tempo no bispo, né? Você não poderia fazer isso direto, senão pendura aqui o peão, né? Beleza, bispo por F6. Então, torre em F8 segura o peão, torre B3 do Magnus, indo atrás do peão de B, e ignora completamente o peão, né? Vamos ganhar o bispo. Ignora completamente o peão aqui, o Wesley So, e vamos ganhar o bispo. Este cavalo, ao invés deste, né? Pra quê? Pra gente eliminar a maior quantidade de material da coluna F e gerar problemas por aqui. Então, cavalo de F em G6 tocando o bispo. Cavalo F1 do Magnus defendendo. Cavalo por H4. Dama por H4. E é neste momento que eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar o único lance que ganha o jogo para as pretas, tá? Tudo culmina neste momento. O tema é esta extrema falta de coordenação por parte do Magnus Carlsen, né? E problemas na primeira fila, tá? O problema é esse, né? Tem mate de fundão, é a ideia. Eu espero que você tenha sido capaz de ver a ideia magnífica do F5 do Wesley So. Cara, é um lance muito difícil. Entrega o peão de B7. Obviamente você não pode tomar o peão, porque depois que você toma, vem peão toma em E4 e o peão de F tá cravado a uma ameaça de mate, né? E aqui F3 está atacado diversas vezes, o rei vai começar a se expor. Então o Magnus Carlsen joga a dama em E1 e vem peão de F toma E4. E mais uma vez você não pode tomar. Se você tomar de volta qualquer um, né? Torre por cavalo. E aí a dama não consegue se manter defendendo a torre. Então você ganha um cavalo nessa brincadeira. Dama toma, dama por torre e não tem perpétuo aqui, por mais que o jogador de brancas gostaria que tivesse. O rei das pretas acaba escapando aí dos cheques perpétuos porque tem um cavalo para defender, né? Então dama em F7, rei H6, dama F6, cavalo defende e acabaram os cheques do jogador de brancas por aqui. O cavalo tá de olho em tudo. Então, dama toma cheque, cavalo defende o Wesley So,
ainda vão ter muitos problemas as brancas nesta coluna. A ameaça agora é torre em F4, né? E depois que a dama volta, por exemplo, se jogar torre por B7, leva torre em F4, e depois que a dama volta, F3 cai, né? E o jogador de pretos começa a pressionar por ali. Então, para lidar com torre em F4, o Magnus joga o G3. E agora, torre em F7, pressionando o peão de F uma terceira vez. Torre em F2 defende a terceira vez o peão. E dama C1 cravando por aqui. E pressionando o peão de B, né? E gerando todo tipo de problema. O Magnus joga rei G2. E aqui o Wesley So tá completamente ganho. Porque esta torre tá sobrecarregada e esta torre tá sobrecarregada, ambas com a defesa do peão de B2. Então as duas torres estão sobrecarregadas com a defesa de F3 e de B2. Não dá para segurar os dois peões. Ou segura um ou segura o outro. Então a ideia é tomar o peão de F3. Se você toma de peão com cheque é mais forte, né? O Wesley toma de torre. E a máquina considera que isso dá parte da vantagem de volta, mas na prática converte igual. E a ideia é que vai ganhar o peão de B, né? Então, torre por, peão toma. Aqui, se tomar, perde o peão de B. O Magnus deveria só deixar o Wesley ficar com esse peão a mais, né? Jogar, sei lá, o rei G1 ou o rei H3, alguma coisa assim. O Magnus toma, dama por peão, rei H3 e dama D4. Força a troca das damas. E depois trocam as torres para este final, no qual Wesley So tá com um peão a mais. Então todo o ataque culmina neste final, onde o So tem a mísera vantagem de um peão. Mas é claro, um peão num final, numa partida como essa, no nível de jogo que estamos comentando, é mais do que o suficiente para vencer. O Magnus traz o rei. E o So joga para cavalo D7, cavalo D2 e cavalinho E5. E a ideia, né, é evitar a aproximação do rei. O peão e o cavalo aqui estão cortando a aproximação do rei, comprando tempo. Opa, perdão aí? Perdão? Comprando tempo para o rei se aproximar, né? Então agora rei G6, certo? Joga aqui rei G5. O Magnus volta o rei para F1 por alguma razão. O So volta o rei para F6, é para brigar pelo que a gente chama de oposição distante. Vem rei F2 e cavalo cheque, seguido por cavalo B2, indo atrás aqui dos dois peões. Cavalo B3, indo atrás dos dois peões. E o Magnus decide, quer dizer, o Wesley So decide, tudo bem, eu vou defender o peão de E, porque o cavalo ainda apoia o avanço dele, certo? Vem cavalo por A5, rei E4... para avançar o peão mais e mais. G4, peão toma, avança o peão com cheque. E aqui, cavalo por C4 para furar o bloqueio. A ideia é só chutar o cavalo daqui. O Magnus volta para B3, cavalo por C4, rei C3. Ele avança D2. E claro, se você tomar esse peão, né? Cavalo por, rei por D5. O final tá completamente ganho para o So, que tem um peão a mais. Tá dentro do quadrado do peão passado do Magnus sem graves problemas. E os peões dele são todos passados conectados, né? Então, o Wesley So vai tranquilamente pegar este peão e começar a avançar o seu peão de C. O peão de A do Magnus nunca passa dessa casa sem que o peão de B o tome. Por consequência, nós temos rei em C2, não capturando o peão. Rei por D5, G5. Rei E5 entrando aqui, né, no quadrado do peão, na verdade indo atrás do peão. E o Magnus decide que, beleza, realmente o Wesley So não vai deixar passar essa vitória sob nenhuma hipótese, né? Então nós temos o abandono da partida por parte do Magnus Carlsen, uma partida inteirinha dominada por parte do Wesley So, e tudo por conta de uma decisão estratégica de abertura que foi feita no quinto lance. Você vê como as ideias estratégicas mais simples podem ser aplicadas em níveis diferentes, né? E elas normalmente vão te dar um plano bacana do que fazer. Então eu espero que você tenha aprendido algo de novo, né, nesse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!